Queridos, a paz do Senhor para todos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horas esse vídeo está chegando a você, mas eu quero aqui expressar a minha alegria. Quero expressar aqui, a alegria de estar junto com você, participando aqui, falando sobre a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem poder para curar, para transformar, para libertar. Nós sabemos que a palavra de Deus é o melhor remédio. A palavra de Deus sara qualquer tipo de ferida, tanto da alma quanto do espírito, do corpo, enfim. A palavra de Deus, querido, é o remédio que nós precisamos nos nossos momentos de doença, de tristeza, de angústia. Então eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus. Amém? Eu quero aqui, desde já, agradecer a todos vocês que estão participando dessa live. Temos já aqui alguns irmãos já entrando, Eu quero que eu peço que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe de uma forma grande e poderosamente. E fique até o final. Tire esse momento como um momento com qualidade para oferecer a Deus o seu culto. Como os irmãos estão sabendo, nós não estamos fazendo culto na igreja, Porém, nós estamos transmitindo aqui ao vivo. E a palavra de Deus, ela continua igual, ela continua a mesma, ela não muda. E o Senhor Deus, ele tem poder, tanto na igreja quanto em casa, aonde quer que nós estejamos reunidos em seu nome. Amém, queridos? Bom, sem mais demoras, eu quero já compartilhar aqui a palavra do Pai, que se encontra aqui no livro de Mateus. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25 e no verso 13. Mateus, capítulo 25 e verso 13. Essa é uma passagem bastante conhecida, uma passagem que é muito pregada, é muito falada, uma passagem que todos conhecem e muitos já ouviram falar. Mas hoje eu quero trazer algumas coisas aqui muito importantes e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos revelar o restante. Amém, queridos? Então, vamos lá. Eu quero ler agora livro de Mateus, capítulo 25 e verso 13, que diz assim a palavra de Deus. Preste atenção. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vou ler novamente. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Eu quero orar com você. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, de posse com a Tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos revelar aquilo que está oculto, profundo, escondido entre linhas aqui desta palavra, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor retém aqueles sábios e entendidos e revela a Tua palavra aos pequeninos. E eu me considero pequenino, ó Pai, na Tua presença. Então, Senhor, por favor, revele a Tua palavra para que nós possamos ter um entendimento maior, para que nós possamos, ó Deus, Te conhecer melhor e para que nós possamos, ó Pai, estar conscientes, ó Pai, que o Senhor quer falar conosco para que as nossas vidas mudem. Em nome de Jesus, assim eu Te louvo e Te agradeço. Amém e amém. Amém? Desde já eu quero agradecer aos irmãos que estão nos assistindo. Augusto, querido irmão Augusto, que Deus abençoe. O irmão Antônio Júnior, o pastor Sidney e sua família, disse, estamos ligados e eu creio nisso. A Maria Brito, amém, que Deus abençoe a todos. Eu estou com muita saudade dos irmãos e estou orando a Deus para que passe logo aí, para que nós possamos estarmos juntos ali.
adorando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essa mensagem possa verdadeiramente entrar nos corações, possa mover os corações e que o Espírito Santo possa entrar nos lares das pessoas, mudando as suas vidas através desta palavra. Amém, queridos? Bom, eu acabei de ler aqui no livro de Mateus, capítulo 25, verso 13. E como eu falei no começo, essa é uma mensagem, esta é uma palavra bastante conhecida, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela a cada dia se renova, a cada dia traz coisas novas para as nossas vidas. Então, queridos, aqui Jesus, ele fala acerca de uma parábola, onde nessa parábola está 10 virgens. Eu vou ler e peço que você preste atenção para que você realmente possa entender, tá? Para que você possa entender essa palavra. Então diz assim, verso 25, capítulo 25, a partir do verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13 diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, queridos, eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor que Ele me desse uma palavra que fosse de encontro à necessidade da sua igreja, que fosse de encontro à necessidade do seu povo. E o Espírito Santo tocou em meu coração para que eu falasse acerca da parábola das 10 virgens. Aqui essa parábola, ela é uma parábola ilustrativa. Jesus, ele estava ilustrando como seria o reino do céu, dizendo que o reino do céu seria semelhante a essas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E muitas vezes nós temos que nos perguntar: em qual grupo nós estamos? Será que nós estamos no grupo das virgens loucas ou nós estamos no grupo das virgens prudentes? Aqui a história, ela é bem clara quando ela nos conta acerca da louca e acerca da prudente. Mas eu quero que você entenda com mais clareza. Eu quero que você entenda com mais profundidade sobre esta parábola. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando um rapaz se interessava por uma moça, ele ia até o pai dessa moça e fazia um contrato
né? Ele apresentava um contrato. E neste contrato que ele apresentava para o pai da moça, ele também apresentava o valor de um dote. Preste atenção, apesar de ele apresentar um contrato, ele apresentava um dote e apresentava o seu valor. Quanto mais alto era o dote, mais interesse e mais condições esse rapaz tinha de casar com a filha daquele homem. Então, ele chegava com um contrato e com um valor e dizia: olha, eu quero me casar com a sua filha. E isso aqui é o dote, esse aqui é o valor que eu tenho condições de pagar por ela. Hoje em dia nós sabemos que as coisas não funcionam assim, pelo menos com o nosso povo, né? Hoje em dia não se apresenta mais dote para se casar com uma moça. Mas naquele tempo e ainda até hoje também em Israel, algumas pessoas ainda seguem esse costume. Então, segundo aquilo que o rapaz apresentava, o pai da moça, ele aceitava ou não. Ele tinha o direito de escolha. Ele poderia dizer: não, por esse valor a minha filha não se casa com ninguém, principalmente com você. Ou, se não, o pai da noiva poderia aceitar aquele valor proposto pelo rapaz que estava interessado, né, na sua filha. Então, queridos, preste atenção. No livro de Lucas, no capítulo 22 e verso 19, olha só o que diz a palavra de Deus. Lucas 22, eu vou ler aqui para vocês. 22, verso 19, diz o seguinte, olha só. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu. E dou-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós dado. Fazer isto em memória de mim. Você sabe o que significa isso? Significa que o dote que foi pago por nós foi um alto preço. Aquilo que Jesus ofereceu por nós foi o seu próprio corpo. Ele ofereceu a sua própria vida para nos comprar. Então, noiva nenhuma deste mundo, desta terra, recebeu um preço maior do que eu e você recebemos de Deus. Ele se preocupou de dar o seu melhor. E o seu melhor foi o quê? Foi a sua própria vida. O melhor de Jesus foi a nossa própria vida. Isso demonstra o amor que ele teve, que ele tem pela humanidade. Isso demonstra o amor que ele tem por mim e tem por você. Muitas pessoas hoje chegam ao suicídio porque não conhecem o amor de Deus. Muitas pessoas hoje se suicidam porque simplesmente não conhecem aquilo que Deus pagou pela sua vida. E isto, querido, precisa ser conhecido nos 4 cantos dessa terra. O amor, o preço do dote que foi pago por mim e por você. E ainda tem mais. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 19, olha só o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 19 e 20. Vou ler o verso 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. Eu e você fomos comprados por um bom preço. Eu estou falando do primeiro ponto da mensagem. O ponto em que o rapaz, interessado pela noiva, vai até o pai da noiva com um contrato e com um valor a dar pelo dote.
E eu estou dizendo que Jesus, como nosso noivo, ele apresentou o valor maior do que todos os valores. E o seu valor foi a sua própria vida, para nos comprar, para nos salvar, para nos redimir. Ainda tem outras referências no livro de 1 Pedro, no livro de Atos, no livro de João, que eu não quero ler aqui para não me estender. Mas eu peço que depois você possa analisar em sua casa com calma, tá bom? Então, queridos, entenda, o preço que foi pago por mim e por você foi um preço muito alto. Foi um preço muito alto. E é preciso que a gente possa valorizar, precisamos valorizar esse preço. E precisamos entender que uma vez que Deus ele comprou as nossas vidas não pertencem mais a nós, mas pertence a Ele. Então significa que eu não posso fazer o que eu bem quiser com o meu corpo. Eu não posso fazer o que eu bem quiser com a minha vida. Porque o meu corpo e a minha vida pertencem a Ele. Porque Ele comprou, Ele pagou um alto preço. Então Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Você não pode fazer o que você bem quiser com o seu corpo. Atenção, isso aí vai deixar triste o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, tudo o que eu for fazer, eu tenho que pedir permissão a Deus. Tudo que eu for fazer, eu tenho que perguntar a Deus se é assim da vontade dEle, se agrada à vontade dEle. Amém? Mas não fica por aí. Olha só o que acontece a seguir. Se o pai da noiva aceitasse a proposta, o rapaz enchia um cálice de vinho. Tem um detalhe, o rapaz apresenta a proposta para o pai da noiva. O pai da noiva olha a proposta, aceita o dote, aí o rapaz diz, olha, eu aceito, por mim está tudo bem. Mas só que não cabe só o pai da moça. A moça também, ela teria que aceitar essa proposta, né? Então, o pai da moça aceitando, o que é que o rapaz faz? Ele enche um cálice de vinho e dá para a moça. Se a moça beber daquele cálice, é sinal que ela também aceita a proposta que foi feita. Agora, se ela não beber daquele cálice, ela não aceita. E aí não há casamento. Então, Jesus ele foi tão cuidadoso em falar do reino dos céus, usando essa parábola, que ele pensou em todos os detalhes, irmãos. Em todos os detalhes. E tem mais. Então, assim que a noiva bebesse, era firmado aquele compromisso. Assim que a noiva aceitasse, era firmado aquele compromisso de noivado que demorava entre 1 a 2 anos. E detalhe, durante esse tempo os dois não se encontravam. Eles só iriam se encontrar no dia do seu casamento. Não é que nem os noivados que nós conhecemos hoje, né? Chegou, fez uma festa, noivou, pediu em noivado e a partir daí eles começam, né, a se conhecer até marcar o dia do seu casamento. Não, antigamente não. Antigamente, o que acontece? Eles simplesmente faziam o contrato, a noiva aceitando o contrato, era firmado o compromisso, e firmando o compromisso, os dois eram separados novamente. E aí no período entre 1 ou 2 anos, que os dois voltavam a se encontrar, e dessa vez para consumar o casamento, para de fato ter a união, né? No livro de Mateus, verso 26, Mateus, verso 26, eu estou com minha Bíblia aqui aberta, tá bom? E se você quiser também estar acompanhando, vai ser muito bom. Mateus, verso 26, do 27 ao 29, diz o seguinte, presta atenção.
Mateus 26, do 27 ao 29, diz assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. O verso 27, e tomando o cálice e dado graças, deu, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Amém? Então, preste atenção, olha como Jesus, ele foi cumprindo cada etapa do noivado. Olha como ele vem cumprindo cada etapa para que as Escrituras venham verdadeiramente confirmar tudo aquilo que está escrito. Jesus, ele serviu o cálice aos seus discípulos. E os seus discípulos, recebendo aquele cálice e tomando daquele vinho, eles disseram, eu aceito a proposta, eu aceito o convite, eu aceito um dia ir morar com o Senhor, para todo sempre, para toda a eternidade. Sabe por quê, queridos? Porque o casamento é algo muito sério. O casamento é para toda uma vida. O casamento é para toda uma vida. Nós não podemos negligenciar isso e nem podemos permitir que os casamentos se acabem. Diferença todo mundo tem. Defeito todo mundo tem. E no casamento nós temos que aprender que a paixão, ela tem que dar lugar ao amor. A paixão é um sentimento, mas o amor é uma decisão. E quando você decide se casar com alguém, quando você decide estar com alguém, você também tem que entender que aquela pessoa tem defeitos. E você tem que decidir amá-la ou amá-lo acima dos seus defeitos. Porque nunca vai dar certo um casamento onde não tiver amor. E amor não é um sentimento, amor é uma decisão. No livro de João, capítulo 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele tomou uma atitude. Deus, ele tomou uma decisão, ele deu, ele entregou. Mesmo nós, sem merecermos e sem amá-lo, ele nos amou primeiro. O normal hoje é primeiro você tem que ser amado, não é? Para depois você retribuir este amor. Isso é o normal. Mas Deus, ele fez diferente. Mesmo nós sendo inimigos dele, mesmo ainda muita gente sendo inimiga de Deus, não querendo Deus, ele resolveu te amar primeiro. Ele resolveu nos amar primeiro. Agora imagine se Deus pensasse como nós pensamos. Não, primeiro eu quero ver se ele merece o meu amor, para depois eu retribuir o meu amor por ele. Imagine, nós estaríamos perdidos. Deus, ele nos deu a sua graça através de Jesus. E graça significa justamente isso, favor não merecido. A graça é o favor de Deus que nós não merecemos e nem fazemos por merecer. E mesmo assim, ele enviou o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, que é Jesus. Então, entenda, os discípulos, pegaram ali aquele cálice e beberam daquele cálice. E dizendo, Senhor, assim como a noiva aceita a proposta do noivado, eu também aceito a proposta, o compromisso contigo. Eu vou esperar o Senhor, eu vou esperar a tua volta até que o Senhor venha. Jesus, querido, ele pensou em todos os detalhes. E nós, quando nós
formos ler a Bíblia, nós temos que ler com cuidado, temos que ler com atenção, para que esses detalhes não vá e a gente fique sem entender nada. Porque todas as vezes que nós estudamos sobre as parábolas, uma das coisas que mais destaca na parábola é que as virgens loucas ficaram para trás e as prudentes entraram para as boldas. Mas nós temos que conhecer o processo até esse ponto. Porque senão nós diríamos que Deus é injusto. Não, Deus é injusto. Só porque a coitada adormeceu, a luz se apagou, ela ficou do lado de fora. E as coisas não é bem assim. Deus, ele nos dá muitas oportunidades. Deus, ele nos dá muitas chances para que o nosso reservatório esteja sempre cheio de azeite. Então vamos lá. Assim como a noiva aceitou beber do cálice do seu futuro noivo, né? Os discípulos também aceitaram a beber do cálice, né, que o Senhor lhe deu, selando este compromisso. Em seguida, o noivo, ele dava presentes especiais, né? Ele dava presentes valiosos, mostrando para aquela moça o quanto que ele almejava ela, o quanto que ele a desejava. Ele entregava o melhor que ele podia, para que ela pudesse ver naquele ato o tamanho do seu amor, o tamanho da vontade que ele tinha de estar com ela. Imagine, se uma pessoa quer conquistar outra pessoa, com certeza ele vai dar o melhor que ele puder para causar aquela boa impressão, né? E para demonstrar para aquela pessoa o tanto que ela é querida, o tanto que ela vai ser amada por ele. Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu estou te dando isso aqui antes da gente casar, então depois que nós casarmos, eu vou te dar muito mais. Isso aqui é só uma prova do meu amor por você. Mas o presente também não servia só para demonstrar aquilo que o noivo sentia pela noiva. Também servia para lembrar, durante o tempo que eles iam ficar separados, que era de 1 a 2 anos separados sem se ver. Então, o que era que o noivo fazia? Eu vou dar um presente para ela ver o tanto que eu quero, para ela ver o tanto que eu estou interessado nela, e não só, todas as vezes que ela olhar para este presente, ela vai se lembrar de mim. Ela não vai pensar em outro rapaz, ela não vai pensar em outro casamento, porque ela já vai estar comprometida. E ela vai olhar e vai dizer: não, o noivo está me esperando. E aqui está a demonstração do seu amor por mim. Então ela vai olhar e vai esperar e vai se alegrar com aquilo que o noivo lhe deu, já que não poderiam se ver. Então entendam, o noivo lhe dá um presente. Quantos presentes você tem recebido do Senhor? Quantos presentes te faz lembrar que o Senhor Jesus, ele te ama e que ele vem te buscar? Eu, queridos, posso te falar com muita clareza. Deus já me deu muitos presentes. Eu tenho muitos presentes, eu tenho muitas coisas que hoje, quando eu olho, eu glorifico a Deus, porque foi Ele que me deu. Amém? Mas eu não adoro a Deus e nem sirvo a Ele por aquilo que Ele vai me dar, ou por aquilo que Ele me deu. Eu sirvo a Ele pelo compromisso que eu fiz em aceitar esse noivado. Mas o presente também é importante. O presente também é importante porque assim demonstra o amor dele por mim. No livro de João, no livro de João, 1 João 4,13. 1 João 4,13. Vamos ver aqui o que é que diz. O Senhor Deus
ele tem presentes para você. O Senhor Deus, ele tem te dado presentes. E pode ter certeza que você, se tiver uma Bíblia, me ajuda para que eu... 1 João 4,13. Então, queridos, pode ter certeza que você é privilegiado, privilegiada em receber os presentes que Deus tem para a sua vida. Eu vou falar de um dos presentes mais importantes que Deus deixou para você. Eu vou lá para o livro de Atos. No livro de Atos, a partir do verso aqui, Atos capítulo 3. Glórias a Deus. O Senhor disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E como nós sabemos da história, queridos, todos que ficaram ali em Jerusalém, todos que ficaram ali naquela sala, adorando e clamando e orando a Deus, foram cheios do Espírito Santo. Agora, me diga, há presente mais valioso do que esse? Há presente melhor do que esse? Ser cheio do Espírito do Senhor? Ainda que os presentes físicos, ainda que os presentes materiais sejam importantes em nossas vidas, eu acredito que nada pode substituir o presente de ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. É ou não é? Seja sincero. Você que já é batizado, você que já foi batizado com o Espírito Santo, ou você que aceitou Jesus, levantou as suas mãos e não foi batizado ainda, mas o Espírito Santo, a partir deste momento, ele vive dentro de você. E ele é uma prova viva de que Jesus, ele te ama. Ele é uma prova viva que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele é uma prova viva, queridos, que é só esperar que no momento certo ele vai voltar para te buscar. Então, não só outros presentes, como o presente do Espírito Santo e dos dons espirituais, é aquilo que Deus deixou demonstrando o seu amor e demonstrando o quanto verdadeiramente Ele nos ama. Imagine Deus deixar à disposição os dons espirituais para a sua igreja. O dom de língua, de interpretação, né? O dom de discernimento espiritual, o dom de revelação, o dom de cura. Meu irmão, isso é um presente extraordinário. Isso é um presente que ninguém mais pode nos dar, a não ser o seu próprio Filho, a não ser o próprio Deus. Ninguém pode te dar um presente tão valioso e tão bom como esse. Então não despreze o presente que Deus te deu. Não despreze, né? Se Deus te deu o dom de amar, ame. Todos nós temos que ter esse dom. Se Deus te deu o dom de interpretar a palavra, interprete. Se Deus te deu o dom de pregar, pregue. Isso é presente distribuído para a sua igreja, para aqueles que o amam. Em lugar nenhum no mundo você vai ver pessoas com presentes tão valiosos assim, a não ser que sirvam a Deus. Depois, em quarto lugar, em seguida, a noiva, ela tomava um banho que se chamava miruá, com banho, como se fosse um banho purificador. A seguida, que ela tomava recebia aqueles presentes, ela se preparava para o seu noivo. Então ela tomava um banho purificador. E até hoje, no Israel, é comum a mulher, quando está comprometida, tomar esse banho.
né, para se apresentar ao seu noivo, o seu futuro marido, da melhor forma possível, perfumada, cheirosa, adornada, né, como uma noiva que vai de encontro ao seu esposo. No livro de Atos 1, 4 e 5, fala justamente sobre isso. Fala sobre o dom, né, que as pessoas receberam, foi o Espírito Santo de Deus lhe batizando. Esse batismo aqui fala justamente do batismo com o Espírito Santo. Olha só, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu, pelo seu próprio poder. Ou seja, queridos, Jesus, ele até pensou no detalhe de nos lavar, de nos purificar, de nos preparar para aquele grande dia. E pode ter certeza, você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, clame a Deus, peça a Deus esse revestimento, peça a Deus esse batismo, porque Deus, ele quer fazer isso na sua vida. Imagine comigo, Deus, ele ofereceu um dote pela sua vida. Depois do dote, né, ele lhe ofereceu presentes. E você acha que depois dos presentes, ele não quer também que você tome um banho? Ele não quer que você seja cheio, cheia do seu espírito? É claro que ele quer. Tem muita gente que está há anos buscando o batismo com o Espírito Santo e não recebe pelo simples fato de não acreditar que Deus pode fazer isso em sua vida. Mas Deus pode, irmãos. Deus pode, minha irmã, porque o mais difícil ele já fez. Foi ter entregue a sua vida para te comprar. Foi ter te dado presentes e ter te dado a promessa que ele viria te buscar novamente. Número 5, eu já estou chegando ao fim. Durante o período de noivado, o noivo preparava um quarto para a lua de mel, que provavelmente era construído na casa do seu pai. Era chamado a câmara nupcial. O rapaz, ele se encarregava de fazer um local, né, para receber a sua noiva. João 14, 2 e 3. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. João 14, 2 e 3. Diz assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Irmãos, você acha que isso é uma coincidência? Você acha que quando Jesus estava falando da parábola das 10 virgens, ele não estava levando isso aqui tudo em consideração? Ele estava, e ele sabia, e as pessoas que estavam ali com ele sabiam como funcionava. Ele fez todo o processo, ele cumpriu todo o ritual, ele cumpriu todo o costume, né? Ele estava dizendo para sua noiva: olha, eu vou à casa do meu pai, vou vos preparar lugar e virei outra vez para vos buscar, porque aonde eu estiver, estejais vós também.
É tanto que se nós continuarmos lendo aqui, ó, nós vamos ver que os discípulos, mesmo vivendo naquela época e sabendo de todos os costumes, eles ainda não entendiam claramente o que Jesus estava dizendo. É tanto que ele disse assim, ó, a partir do verso 4, mas vós sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho. Jesus já tinha dito durante esses 3 anos que andou com os discípulos que iria para o Pai. E ele já tinha mostrado o caminho para chegar lá. Mas mesmo assim disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Tomé, meu Deus, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? E aí Jesus no verso 6 disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, o Senhor Jesus, ele já cumpriu todo o processo. Ele já foi preparar lugar para onde ele está agora, nós estejamos também um dia com ele. E você sabe qual é a nossa parte? A nossa parte é fazer com que as nossas lamparinas fiquem acesas. Porque nós não sabemos qual o dia que o noivo vai vir buscar a sua noiva. Assim como eles também não sabiam qual era o dia que isso aconteceria. Quando alguém perguntava o noivo, olha, qual vai ser o dia do seu casamento? Você sabe o que o noivo falava? Ah, eu não sei. Só o meu pai é que sabe. Só o pai dele é que sabia, o pai do noivo, que sabia qual era o dia do casamento. Porém, o noivo não sabia e a noiva muito menos. Era por isso que eles tinham que estar preparados. A noiva tinha que estar preparada. Porque a partir do momento que foi firmado uma aliança, a partir do momento que foi estabelecido ali um contrato, foi assinado um contrato, a qualquer momento poderia acontecer o casamento. A qualquer momento o noivo poderia vir buscar a sua noiva. E o interessante é que geralmente o noivo vinha buscar a sua noiva à noite, como um ato assim de sequestro, à noite, quando ninguém esperava, né? O noivo vinha e arrebatava a sua noiva. Então, queridos, Jesus ele foi bem claro quando ele disse das 10 virgens. Ele foi bem claro quando ele disse que havia 5 loucas e 5 prudentes. E eu volto de novo a fazer aquela pergunta que eu fiz no começo. Em qual grupo você se encontra hoje? Será que você se encontra no grupo das noivas, das virgens prudentes? Ou será que você se encontra no grupo das virgens loucas? O que chama a atenção também nessa parábola é que todas elas eram virgens. E quando nós falamos de virgindade, falamos de pureza. Quando nós falamos de virgindade, falamos de separação. Então, eu escolhi um título para essa mensagem. E o título é o seguinte: não basta apenas sermos crentes. Entenda isso. Não basta apenas sermos crentes. Sabe por quê? Porque daquelas 10, todas 10 eram virgens. E daquelas 10, todas 10 dormiram, esperando o noivo. O que é que isso significa? Significa que apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, nós temos que ter a consciência que não basta sermos só crente. Não basta ir só para a igreja. Amém? Não basta só ir para a igreja, queridos. A gente tem que ter esse compromisso, tem que ter azeite na botija.
para que nós possamos verdadeiramente nos encontrarmos com Ele, com o noivo, aquele que pagou um alto preço, aquele que Ele deu presente, aquele que, sabe, aquele que está preparando o lugar para te trazer para onde Ele está. Nós estamos vivendo hoje dias difíceis. Nós estamos hoje vivendo dias em que estamos presos dentro da nossa própria casa. Estamos presos dentro da nossa própria casa. Mas precisamos entender o seguinte: o noivo pode vir a qualquer momento. O noivo pode vir a qualquer hora. E as nossas lamparinas precisam ter azeite. Porque quando a trombeta tocar, quando anunciarem, o noivo vem aí, não vai dar tempo de comprar azeite. Não vai dar tempo de comprar azeite. E o azeite aqui, queridos, representa o Espírito Santo de Deus. O azeite aqui simboliza o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós temos que ter essa presença, a presença do Espírito. Mas para que essa presença esteja comigo, você sabe o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que Jesus disse, ó. Se quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode te levar a Deus a não ser Jesus. Ele é um noivo. Ele é um noivo. Só através do noivo você pode entrar nas bodas do Cordeiro. Não há outro que possa te levar para ter uma vida eterna, aonde todas as suas lágrimas serão enxugadas do seu rosto, aonde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá ladrão, onde não haverá tristeza. Só o Senhor Jesus, o nosso noivo, pode vir fazer isso pelas nossas vidas. Então a parte que nos cabe agora é estar com as nossas lamparinas acesas e ter azeite de reserva na botija. Amém, queridos? Nós temos que ter azeite de reserva na botija. Sabe como é que você reserva o seu azeite? Lendo a palavra, orando, buscando a Deus. Se você não está tendo a oportunidade de ir na igreja, faça cultos domésticos em casa. Cada culto que você faz, cada leitura que você faz, cada tempo que você tira para orar, você está acumulando azeite na sua botija. Quando as luzes se apagarem, daqueles que não acumulam azeite, você vai ter azeite para você. Então, querido, nós temos que levar isso a sério. Temos que levar isso a sério, porque nós não sabemos qual é a hora em que o noivo vai vir para buscar a sua igreja. E temos que estar preparados. Porque a palavra que fala, eu vou lá voltar em Mateus 25. Olha só. A palavra fala o seguinte, verso 10. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que esperavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E fechou-se as portas. Não espere que a porta se feche. Esteja com suas lamparinas acesas. Quantas portas já se fecharam para essas pessoas que morreram ao longo desses meses, né, com o Covid-19? Muitas portas se fecharam para elas. Mas eu tenho certeza que entre essas pessoas tinha ali, ó, virgens prudentes, com as suas lamparinas acesas. Apesar de eles terem partido, eu acredito que elas entraram na borda da festa do Cordeiro. E depois, chegando também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Sabe quando isso vai se cumprir? Quando Jesus arrebatar a sua igreja e aqueles que ficaram vai estar clamando: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz bem aos pobres. Em teu nome eu curei enfermos. Senhor, me leve também. Senhor, abre a porta para que eu possa entrar. E ele vai dizer: afasta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço. Não vos conheço. Você não estava com a sua lamparina acesa quando eu vim buscar a minha noiva. Então, por isso, eu não vos conheço. A lamparina tem que estar acesa. Ela tem que clarear o seu rosto, para que quando o Senhor, o seu noivo, olhe para você, ele te conheça. Essa foi a mulher, essa é a minha noiva, a qual eu firmei um compromisso há anos atrás. Eu conheço a face dela, porque a luz da lamparina ilumina todo o seu rosto. Então, queridos, mantenha a sua lamparina acesa, para que o Senhor te conheça.